Boa live para todos. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Um abraço. Um abraço. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui na nossa Semana Jurídica de 2021. É um formato um pouquinho diferente, uma semana jurídica de férias, né? E hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber um querido amigo, Dr. Maurício Cunha, que é da área do direito processual civil, e ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é juiz pertinho aqui para quem é de Leme, lá em Poços de Caldas. Ele tem um estágio de pesquisa pós-doutoral pela Universidade de Girona, na Espanha. É doutor em Direito Processual da PUC Minas. É bolsista CAPES no doutorado sanduíche junto à Universidade Nova de Lisboa. É mestre em Direito Processual Civil pela PUC Campinas. Coordenador dos Juizados Especiais de Poços de Caldas. É professor de cursos de graduação do provimento e pós-graduação Lato Sensu da PUC Campinas, campus de Poços de Caldas. Além disso, o professor Maurício é membro aí de diversas instituições de direito processual e contribui imensamente para o estudo do direito processual civil, com a publicação de várias obras, e hoje a gente o recebe aqui em parceria com a editora Mizuno, que é uma editora aqui de Leme, e que tem uma publicação, uma série de resumos jurídicos, e o resumo referente à disciplina de Direito Processual Civil é de autoria do professor Maurício, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre as normas, né, processuais fundamentais e a sua aplicação na prática. Então, sem mais delongas, agradeço imensamente a presença do Dr. Maurício, agradeço imensamente à editora Mizuno, na pessoa do Rafael, que está nos acompanhando aí no YouTube, a presença de todos os alunos e nossos futuros alunos que estão iniciando agora, e já passo a palavra ao professor Maurício. Muito boa noite a todos. Primeiramente, uma boa noite especial para minha querida amiga Cecília Hildebran. É uma honra muito grande, querida amiga, estar aqui com você, estar aqui com todos os amigos também da Faculdade de Direito de Leme, onde nós tivemos a oportunidade de comparecer presencialmente, né, onde foi um evento maravilhoso, que eu espero que se repita, né, que em breve nós consigamos nos reencontrar nesses momentos pós-pandemia para repetir, para podermos jantar depois, trocarmos boas conversas, boas ideias, né, Cecília? Foi uma honra muito grande, você é uma querida amiga, além de uma processualista de mão cheia, eu agradeço imensamente mesmo por essa oportunidade, pelo convite. Eu quero agradecer também ao Rafael Kloss, da editora Mizuno, também querido amigo, parceiro também neste evento, e renovar, né, a minha gratidão a todos os amigos da Faculdade de Direito de Leme, a Anhanguera, todos que estão aí nos vendo, né, todos que estão dando esta oportunidade para que a gente possa falar, porque vocês estão dando essa oportunidade para mim, né? Então eu sou muito grato para que eu possa falar um pouquinho sobre um tema que me é muito caro. E de tudo que a Cecília falou, de todos esses dados curriculares, absolutamente nenhum deles tem qualquer relevância, né? O maior dado curricular que eu tenho é poder ser amigo da Cecília, isso sem sombra de dúvidas, e ela sabe disso, né? Não há nenhum conteúdo curricular que supere essa amizade, essa confiança que a Cecília sempre teve em mim, como eu também tenho nela. Estamos bem próximos, né? Eu aqui em Poços de Caldas, ela em Leme, enfim, nós estamos pertinho e, se Deus quiser, logo estaremos novamente juntos. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu tenho mais ou menos umas 3 horas para poder falar do tema, né? É brincadeira, não se assustem. Nós vamos tentar conversar entre 50 minutos, aí 1 hora, acredito que no máximo, sobre um tema que é muito importante mesmo, um tema que me é muito caro. E eu vou tentar explicar para todos vocês por que ele é muito caro, não só para mim como juiz, não só para mim como
digamos assim, um eterno estudante do direito processual civil, mas também para todos aqueles que estão na graduação, desde aqueles que estão começando, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, não importa, do primeiro ao 10º, o tema é fundamental, o tema é importante. Aliás, o título do tema, né, é justamente tratar das normas fundamentais, ou seja, das normas mais importantes do processo civil e a sua aplicabilidade prática. Eu quero também deixar, antes de mais nada, os meus canais de contato aqui para os amigos que estão nos vendo. Se quiserem tirar alguma dúvida, será uma honra, será um prazer. Eu tenho um perfil no Instagram, que tem o nome do perfil, né, é Cunha, que é o meu sobrenome, Cunha Pro Civil, Pro P-R-O-C-I-V-I-L, onde eu coloco dicas jurídicas diárias. Estou à disposição de vocês pelo direct. É um prazer, será um prazer falar com vocês. E quero colocar aqui também para vocês o meu e-mail, tá? Eu só tenho um e-mail, que é o Cunha Pro Civil, também é o mesmo título do perfil no Instagram, cunhaprocivil@gmail.com, tá bom? Estou inteiramente à disposição de todos vocês. Mas vamos lá, pessoal. Perdão. Eu estou com a gargantinha um pouco ruim, então já peço desculpas de antemão a todos vocês. A garganta ruim porque aqui em Poços o clima está bem seco e muito quente mesmo, né? Coisa que não faz aqui em Poços. Poços é uma cidade que tem mais ou menos, para os amigos que conhecem, em torno de uns 1.200 metros de altitude, faz um friozinho gostoso, mas está muito seco nos últimos tempos, então minha garganta fica afetada. Eu reitero o meu pedido de desculpas. Pessoal, é o seguinte, o nosso Código de Processo Civil é de 2015, é do ano de 2015, ele foi publicado em 2015 e o código anterior era de 1973. E antes deste de 1973, nós tivemos o Código de Processo Civil de 1939. Então, eu poderia resumir para vocês, nós já tivemos, com o atual, 3 códigos de processo civil. O atual, o vigente, na verdade, foi publicado no dia 18 de março de 2015 e entra em vigência no dia 18 de março de 2016. Ou seja, ele teve uma vacatio legis. Os amigos sabem bem, aqueles que estão um pouquinho mais avançados aí na graduação, e mesmo aqueles que estão começando, né, já ouviram essa expressão, vacatio legis, que é um período que vai desde a data da publicação até a sua entrada em vigência. Então, o nosso código teve um aninho para que todo mundo pudesse se acostumar com a nova redação. E se nós compararmos com o texto de 1973, nós tivemos algumas alterações que foram sensíveis, algumas alterações que foram muito importantes, outras nem tanto, e eu duvido que elas irão pegar na prática. Honestamente, eu digo a vocês, eu tenho todas as minhas dúvidas se elas irão pegar na prática, não é o momento da gente falar aqui. E temos algumas situações que foram mantidas do CPC 73. Então, basicamente, o que nós temos, talvez de mais importante dessas novidades que surgiram com o CPC de 2015, repito, que entra em vigência, meus queridos amigos, no dia 18 de março de 2016. E aí vocês vão falar, mas por que, Maurício, você está falando disso? Porque agora, em março, ou seja, praticamente mês que vem, porque semana que vem já é fevereiro, praticamente no mês que vem a gente já vai ter 5 aninhos. 5 aninhos de vigência do nosso CPC de 2015. E essas alterações, vou falar talvez da mais importante para mim, que é justamente a inserção de um capítulo, e logo o capítulo inicial, abre alas, tratando das normas fundamentais do processo civil, é uma alteração tão simbólica, tão importante em relação ao CPC de 73, que eu percebo que na prática é aquela alteração que mais vem trazendo resultados práticos. Ou seja, eu como juiz, os meus colegas juízes, os meus colegas advogados, os meus colegas membros do Ministério Público, os meus colegas membros da Defensoria Pública, das procuradorias, todos já entenderam qual foi a ideia do legislador. E nós estamos procurando aplicar isso na prática, meus queridos amigos, o que não é fácil. Não é uma tarefa nada fácil. É a primeira vez,
Eu estou tentando falar da forma mais pausada possível, amigos. Se eu estiver atropelando um pouquinho, por favor, peço que me corrijam aí através da professora Cecília, mas é só para deixar isso didaticamente bem exposto. É a primeira vez que nós temos os 12 primeiros artigos, eu vou repetir, amigos, os 12 primeiros artigos tratando de princípios. São os 12 primeiros artigos. O artigo 12 eu entendo que é uma regra, não um princípio, mas aí é uma discussão que a gente pode deixar para quando eu falar do 12, lá no finalzinho desse nosso bate-papo, a gente conversa. Mas, amigos, vejam só, que interessante. Você começa um CPC, você começa um Código de Processo Civil, basicamente dizendo assim: olha, nós precisamos respeitar cada vez mais a base principiológica, os princípios, porque se nós não obedecemos, se nós não observamos a base principiológica, nós estaremos fadados, evidentemente, a vícios processuais, a nulidades processuais. Cada vez mais o processo vai se tornar nulo, cada vez mais os processos se tornarão nulos, cada vez mais nós teremos a possibilidade de aventar um vício. E eu vou dar um exemplo prático para vocês, queridos amigos. Vocês querem ver? Pensem na seguinte situação. Esse exemplo prático para que a gente depois volte a tratar desses 12 primeiros artigos mesmo. Imaginem que eu ajuize, eu vou falar numa linguagem bem popular mesmo, imaginem que eu ajuize uma ação de cobrança contra a querida professora Cecília. Eu estou no polo ativo, professora Cecília no polo passivo. É apenas um exemplo, evidentemente, porque se isso acontecesse, o normal seria o contrário. Ela me cobrando, né? Eu no polo passivo, ela no polo ativo. Mas imaginem o seguinte, eu ajuizo essa ação de cobrança, junto todas as minhas provas documentais na inicial, temos uma audiência de conciliação onde não há nenhum acordo. A professora Cecília apresenta sua peça de resposta, que é uma contestação. Ela traz toda a prova documental dela ali também. E depois o juiz faz o quê? O juiz me intima para querendo eu me manifestar sobre essa contestação da professora Cecília. Nós sabemos muito bem que o momento para você, como autor, juntar os seus documentos é na petição inicial e o réu na contestação. Dali para frente, só documentos novos é que podem ser juntados. E aí a gente vai ter que entender o que é um documento novo. Documento novo não é só aquele que surge depois que o processo está em andamento. Pode até ser um documento mais antigo, mas que você não tinha acesso, por exemplo. Vamos supor, um documento que estivesse numa repartição pública, a repartição pública está em greve, os funcionários estão em greve, você não consegue acessar esse documento pela internet, consequentemente você fala, eu vou demandar, eu vou ajuizar, e depois eu junto esse documento lá na frente quando os funcionários dessa repartição pública voltarem da greve. Mas o que acontece nesta ação que eu ajuizei contra a professora Cecília? Surge a possibilidade de eu juntar um documento novo lá na frente, depois dessa fase que eu falei, inicial, contestação, audiência de conciliação, contestação, réplica, surge um documento novo para eu juntar nos autos 15 dias antes da audiência de instrução e julgamento. O juiz marcou uma audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas. 15 dias antes, eu faço a juntada de um documento novo e provo, excelência, este é um documento novo. Tá aqui, eu estou fazendo a juntada, ele me interessa. Qual é a obrigação do juiz quando esse documento é juntado? Intimar a professora Cecília para, obviamente, exercer o que nós chamamos de contraditório, de ampla defesa, para que a professora Cecília, querendo, se manifeste sobre esse documento novo. Não é intimar para ela se manifestar, ela vai se manifestar se ela quiser. O que não pode faltar é intimação. Por quê? Porque é um documento novo, o juiz aceitou. Quantas e quantas vezes, meus amigos, quantas e quantas vezes na prática, juízes não agem dessa maneira? Se não age dessa maneira, nós temos o quê? Nós temos o princípio do contraditório, da ampla defesa. Esses princípios ficam feridos, literalmente feridos. Então, se não há uma observação do contraditório e da ampla defesa, o processo já está nulo a partir daí. Perceberam, amigos? Esse é um exemplo prático, só para demonstrar para vocês
que esses 12 primeiros artigos, e agora eu vou começar a tratar de cada um deles aqui com vocês, esses 12 primeiros artigos reforçam, eu vou usar o verbo novamente, reforçam, é o verbo reforçar, a necessidade de que nós obedeçamos toda a base principiológica. Se a gente não obedece princípio, a gente não consegue ir para frente, não é? Por exemplo, um outro princípio que é bastante comum: juiz tem que fundamentar suas decisões. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Sentença, acórdão, decisão interlocutória, decisão monocrática do relator, todas precisam ser fundamentadas. Isso está na Constituição. A gente repete no CPC para que os juízes aprendam a fundamentar. Eu, como juiz, é até ruim falar isso, é triste falar isso, mas é um reconhecimento. A gente está reforçando a necessidade de fundamentar as decisões judiciais. Por quê, pessoal? Repito, porque sem a observação, sem a observância, melhor dizendo, desta base principiológica, nós não vamos para frente. E vou adiantar uma coisa, algo que é muito importante, muito importante. Vocês vão perceber, ao longo dessa minha exposição, meus queridos amigos, que muitos dos princípios sobre os quais eu vou falar já estão na Constituição. Aí eu tenho certeza que uma amiga, um amigo vai falar: Maurício, mas espera aí, para que repetir princípios que estão na Constituição numa legislação que hierarquicamente está abaixo dela, que é o CPC? Então, repito, a pergunta seria essa: por que repetir princípios que estão já na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é a nossa lei magna, que é aquela norma hipotética fundamental preconizada por Kelsen na sua obra Teoria Pura do Direito? Por que já está lá no topo da pirâmide, na Constituição? Por que a gente tem que repetir aqui, ó? Aqui, pessoal, olhem que interessante. Logo abaixo, no CPC, que é uma legislação federal. Se já está aqui, é para respeitar. Não tem que repetir aqui. Eu pensava assim. Certa feita, conversando com o professor Fred Didier Júnior, que a professora Cecília conhece tão bem, o nosso grande mestre, mentor dos FPPCs, dos Fóruns Permanentes de Processualistas Civis, o professor Fred, num canto, numa conversa, estávamos eu não me recordo se era o professor Câmara que estava, mas enfim, tinha mais uma pessoa, e ele falou assim: Maurício, você sabe que no início da elaboração do CPC, eu também pensava assim. Falei, para que repetir princípios que já estão na Constituição? Se está na Constituição, é para respeitar, é para obedecer. Para que ter que repetir esses princípios, né? E ele falava isso para mim e falou: Maurício, só que com o tempo eu fui fazendo uma analogia. Olhem que interessante, pessoal, e eu concordei plenamente com o nosso grande mestre. Ele falou assim, ó: quando você tem um filho adolescente, olhem que interessante isso, e o filho comete um equívoco, a gente vai e fala assim: olha, pare de fazer isso, porque se você continuar fazendo, vai te trazer dor de cabeça lá na frente, né? Ele vem e comete o equívoco pela segunda vez. Você fala: para, que isso não vai te fazer bem. Terceira vez, quarta, quinta, sexta. Você, como pai, você fala para o seu filho 300 milhões de vezes. Quantas vezes tiver que falar, não é? Porque você imagina que um dia, entre aspas, a ficha vai cair. Ele vai entender que você está falando aquilo para o bem dele, para ele não se equivocar. Essa foi a analogia do mestre. Basicamente, ele quis dizer: Maurício, vamos repetir, né? Vamos repetir, não tem problema. É melhor repetir as coisas boas do que repetir coisas ruins. Então, vamos lá, repete contraditório, repete ampla defesa, repete fundamentação das decisões judiciais. Hoje eu entendo por que essa preocupação do legislador que elaborou o CPC de 2015 em trazer ao longo desses 12 primeiros artigos essa base principiológica. Foi para dizer: vamos bater, até que chega uma hora que o operador do direito como um todo vai entender. E aí eu falo operador do direito, são juízes, promotores, advogados, defensores públicos, procuradores, enfim. Todos nós vamos compreender, de tanto que vai bater na tecla, que sem princípios nós não vamos a lugar algum. E tem uma outra analogia que permitam humildemente dizer para vocês, meus queridos amigos, tem uma outra analogia que também é importante, que é basicamente dizer assim: os nossos pais, também é uma analogia bem pueril, bem ingênua, mas é importante isso. Os nossos pais nos ensinam princípios, desde pequeno, não é?
Olha, respeite o seu amigo, respeite os mais velhos, não é? Respeite o seu semelhante como um todo, não queira, perdão, tirar vantagem em tudo. Os nossos pais nos dão princípios, nos trazem princípios desde pequenos. E quanto mais nós obedecemos esses princípios, na minha singela e humilde opinião, como pai, que sou também, a nossa vida ela fica menos turbulenta quando você obedece ao que o pai, ao que uma mãe fala para você, ao que a vida te fala também. Olha, você vive numa comunidade, né? Você vive com. Então procura ter esse respeito mútuo, essa empatia, que é uma palavra que está muito na moda, né? Por quê? Porque a tua vida fica mais calma, mais tranquila, você tem mais calma, que eu digo, interna, tá, meus amigos? Não estou querendo dizer em relação a outro aspecto, mas você fica calmo, tranquilo, porque você está fazendo a sua parte. Então é mais ou menos isso. Eu obedeço os princípios no meu dia a dia como um profissional do direito, já que o nosso tema é falar de aplicabilidade prática, os processos, as chances de que os processos tenham vícios são ínfimas se eu obedeço aos princípios. Assim, por mais pueril, repito, por mais ingênuo, por mais infantil que possa parecer esse raciocínio, essa comparação, é por aí. Vamos obedecer os princípios que nós não vamos ter problema, não é? E como é que esses 12 primeiros artigos abordam essa temática? O artigo 1º, vou repetir, amigos, o artigo 1º do CPC, o nosso abre alas, ele basicamente, eu estou com o CPC aberto aqui, qualquer coisa eu faço uma leitura dele para vocês. Eu não vou utilizar slides, então vai ser mesmo na nossa conversa, no diálogo. O artigo 1º diz assim, olha, nós estamos implementando ao longo de todos esses 1072 artigos do CPC, aquilo que nós chamamos de modelo constitucional do processo civil. Maurício, peraí, não estou entendendo. Você falou que quer conversar sobre processo civil. Aí você vem falar de direito constitucional. Você acabou de falar de modelo constitucional do processo civil. Amigos, eu vou explicar por quê. O artigo 1º diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O recado do legislador aqui nesse artigo 1º, pessoal, é basicamente o seguinte: olha, eu não posso olhar sozinho para o processo civil. Os meus olhos precisam estar voltados também para a Constituição. Eu não consigo ter um processo civil limpo, sem obediência a todos os mandamentos constitucionais inerentes. Da mesma forma, quando a gente estuda penal, o direito penal. Pessoal, o direito penal não vive sem a Constituição. O direito processual penal não vive sem a Constituição, o direito administrativo, o direito tributário, ninguém. A gente pode falar em modelo constitucional do direito administrativo, modelo constitucional do direito tributário, do direito penal, do direito processual penal. Por quê? Porque o nosso norte maior é a Constituição Federal. Isso é indiscutível, né? Não há como a gente pensar de maneira diferente. Tem um grande doutrinador nacional chamado Cássio Scarpinella Bueno. O professor Cássio, que é professor da PUC de São Paulo, inclusive, um baita de um processualista, um dos maiores que o Brasil tem, indiscutivelmente, o professor Cássio Scarpinella, ele já fala da necessidade de nós obedecermos esse modelo constitucional, pessoal, há muito tempo. Eu diria desde o século passado, para vocês terem uma ideia, ou seja, há mais de 20 anos ele já fala. E antes dele, um grande jurista mineiro chamado José Alfredo de Oliveira Baracho já dizia: processo, no sentido lato, processo civil, processo penal, processo só sobrevive quando eu também volto os meus olhos para a Constituição. Amigos, é basicamente o seguinte, olha, não tem como uma demanda civil, uma ação civil de cobrança, de indenização por danos morais, por danos materiais, o que for, pessoal, não tem como ela tramitar sem observância, sem qualquer vício,
sem qualquer nulidade, se ela não estiver de acordo com o que o texto constitucional fala. E o que o texto constitucional fala? Ele diz assim, olha, ele basicamente traz, principalmente no artigo 5º, que é o coração da Constituição, como vocês sabem, ele traz uma série de princípios e ao longo do texto constitucional também uma série de princípios que precisam ser aplicados nessas ações cíveis que tramitam. O contraditório, a ampla defesa, a isonomia, quando a paridade de armas, né, isonomia processual entre as partes, a fundamentação das decisões judiciais, tudo isso está na Constituição. E a gente vai repetir esses princípios no CPC. O modelo constitucional, o artigo 1º, que é a porta de entrada do CPC de 2015, já diz: precisamos fazer com que o processo civil siga os valores, as normas que estão no texto maior, não é? Então, nós precisamos interpretar o processo civil com os nossos olhos voltados para a Constituição. Eu tenho um amigo que faz uma brincadeira, ele diz assim, é como se você estivesse fritando peixe e olhando o gato. O gato, quando você está fritando peixe, o gato fica ali pertinho, né, Cecília? Então, por conta do cheiro do peixe, ele gosta, né? Então, fritando peixe é o processo civil. O gato é o direito constitucional. Então, a gente está ali, ó. Os dois estão ali, é fritar o peixe e olhar o gato. Fritar o peixe e olhar o gato. Esse é o artigo 1º. Portanto, meus amigos, é o artigo que inaugura o CPC para dizer que nós, ao longo de todo o CPC de 2015, nós temos que obedecer às normas constitucionais. O artigo 2º, por sua vez, amigos, basicamente diz assim, ó, o processo começa por iniciativa da parte. O processo começa por iniciativa da parte. É o que nós chamamos de princípio da ação, princípio dispositivo, princípio da inércia, princípio da demanda. A parte provoca o judiciário. Quantas e quantas vezes a gente não escuta isso em aulas de TGP, não é, amigos? De teoria geral do processo. O Estado fica quietinho, inerte, esperando alguém ir lá e, pá, né, e cutucar o Estado, para que depois o Estado dê o seu impulso oficial. Isso também está no artigo 2º. O artigo 2º diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. O que é esse impulso oficial? É que depois que a parte provoca o judiciário, cabe ao Estado hífen juiz, ou seja, cabe ao juiz, cabe a nós, dar o impulso oficial. Então designar uma audiência de conciliação. Eu, por exemplo, sou titular de uma vara de juizados especiais. É o antigo juizados de pequenas causas, amigos, que de pequenas causas não tem absolutamente nada, a gente sabe disso. A partir do instante em que uma demanda é distribuída e cai na minha vara, eu sou responsável por dar esse impulso oficial. Isso está no artigo 2º do CPC. Tá? Então, eu preciso ser provocado e depois eu vou dando impulso. Marco uma audiência de conciliação. Se não tiver conciliação, a parte ré vai apresentar uma contestação. Aí eu intimo o autor. Se for o caso, eu vou designar uma audiência de instrução e julgamento. Isso é impulso oficial. Eu estou impulsionando, se vocês olharem minhas mãozinhas aqui, eu estou impulsionando o processo para ele chegar no final, que é o que todos queremos. Nós queremos uma decisão de mérito, não é? Uma sentença de mérito no final. E de preferência que essa sentença nos seja favorável. É óbvio, por isso que a gente busca o Poder Judiciário. Agora, esse artigo 2º, amigos, ele também diz, mas nós temos algumas exceções previstas em lei. Quais são essas exceções? São situações em que o juiz pode agir de ofício. Ô Maurício, mas peraí. Eu aprendo na faculdade, eu estou no 1º, no 2º período, no 3º, no 10º. Eu aprendo na faculdade que o juiz tem que ser imparcial. Como é que ele pode agir de ofício? O que é agir de ofício? Vocês sabem, agir sem que haja provocação. O juiz age por conta própria. Ele não pode agir, Maurício. Eu tenho parte autora, eu tenho parte ré. O juiz vai agir de ofício sem que a parte autora, a parte ré provoque o juiz? O juiz pode. Pode agir de ofício em algumas situações. Eu vou só indicar uma para vocês aqui. Vou ver se eu indico duas, acho que dá tempo, amigos. Uma, por exemplo, a possibilidade de produção de provas de ofício. É um tema muito complexo. Se a gente for ouvir uma parcela da doutrina, vai falar, não, o juiz não pode determinar produção de provas de ofício, o processo não foi criado para isso, né? O processo, na verdade, as partes é que precisam levar ao conhecimento do magistrado quais são as provas que elas querem produzir. O juiz não tem que se intrometer nesse meio. Porém, nós temos um artigo no CPC que autoriza isso, que é o 370.
Eu não vou entrar na questão de discussão doutrinária, até mesmo do que os garantistas da BDPRO, associação da qual eu tenho o maior prazer em pertencer mesmo, faço muito gosto, né, em pertencer. Eu não vou entrar nessa discussão doutrinária, porque há um fundamento muito sólido também para quem pensa de maneira diversa, mas o CPC autoriza. O artigo 370 diz que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, não precisa ter provocação. Um outro exemplo que eu costumo dar, e os amigos também vão se recordar, nas obrigações de fazer, de não fazer, o juiz pode fixar a multa diária, a chamada astreinte. Então, imagine o seguinte, olha, você está com um exemplo prático, já que o nosso bate-papo tem que ser de aplicabilidade prática, não é? Das normas fundamentais. Vocês estão com os nomes indevidamente negativados, no SPC e no Serasa. Como acontece isso, né, gente? Eu lido com isso todos os dias na minha vara dos juizados. Todo santo dia tem alguma ação declaratória de inexistência de débito, porque o cidadão teve o nome dele indevidamente negativado no SPC ou no Serasa. Pois bem, a partir do instante em que esse cidadão busca o judiciário, eu dou uma liminar e falo, olha, o nome, os dados desse cidadão tem que sair dos cadastros do SPC e do Serasa, eu também posso fixar de ofício, repito, de ofício, sem provocação, uma multa. Para dizer assim, ó, se a multa não, se os dados não forem retirados, os dados cadastrais do SPC ou do Serasa, no prazo X, vai ter uma multa diária de tanto. Uma multa diária de 1.000, de 2.000, né? Ultimamente eu vi uma multa, uma astreinte, que foi arbitrada ao Google, só para vocês terem ciência, minhas queridas amigas e queridos amigos, em razão de uma publicação que estava no Google, né, e era para ser retirada. Se não fosse retirada num prazo X, a multa diária era de R$200 mil. Repito, R$200 mil, não é? Enfim, amigos, é só para mostrar para vocês como é que o artigo 2º funciona. O artigo 3º, vejam que a gente tem 12 artigos, eu vou tentar ser mais objetivo até por conta do tempo. E eu não vou falar de todos os artigos, mas pelo menos dar uma pincelada geral. O artigo 3º trata daquilo que nós chamamos de princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional. Opa, Maurício, esse aí está na Constituição. Esse eu sei que está lá. Está no artigo 5º, inciso 35, que diz assim: nenhuma lesão ou ameaça vai ser excluída, vai ser afastada da apreciação pelo Poder Judiciário. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Isso significa dizer o quê, meus queridos amigos e minhas queridas amigas? Que todas as vezes que eu vou buscar o Judiciário, todas as vezes que eu ajuizo, eu vou usar um linguajar bem claro, todas as vezes que eu entro com uma ação no Judiciário, o Judiciário tem que me dar uma resposta. Seja eu ganhando, perdendo, ganhando uma parte, não importa. Nenhuma lesão ou ameaça a algum direito, olha, é afastada da apreciação pelo Poder Judiciário. Nenhuma. Nenhuma. Está no artigo 3º caput e está no artigo 5º 35 da Constituição Federal. E esse mesmo artigo 3º do CPC ainda diz assim, olha, se você não quiser buscar o Poder Judiciário, não tem problema, você pode usar da arbitragem. A arbitragem também é permitida na forma da lei desde 1996, amigos. Tem uma lei que regulamenta a arbitragem, a Lei 9.307, de 1996, uma lei que foi substancialmente alterada no ano de 2015. Pela Lei 13.129. A arbitragem é um equivalente jurisdicional, não é jurisdição. O legislador basicamente diz assim, ó, se você quiser buscar o judiciário, por exemplo, o Maurício está lá, ele é juiz, ele está lá para poder analisar a sua demanda. Ah, não, eu não quero buscar o judiciário é lento. E não estão errados aqueles que afirmam isso. O judiciário é oneroso, também não estão errados aqueles que entendem isso. Ah, eu vou buscar um tal de tribunal da arbitragem. É uma opção, é uma opção. A arbitragem existe no Brasil já há bastante tempo e o CPC autoriza, obviamente, que se utilize da arbitragem. Agora, finalizando o artigo 3º, tem 2 parágrafozinhos, amigos, o 2º e o 3º, reforçando
os métodos de solução consensual dos conflitos. Esses 2 parágrafos do artigo 3º, amigos, basicamente dizem assim, ó, que o Estado vai promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e todos esses métodos de solução consensual devem ser incentivados por todos que atuam no processo. Quem é que pode atuar? Os advogados, o MP, a defensoria, as procuradorias, todo mundo tem que incentivar. Aí vocês vão falar assim, Maurício, o que são esses métodos de solução consensual dos conflitos? Conciliação, mediação? Também, mas não só conciliação, não só mediação. Nós temos vários métodos de solução consensual dos conflitos, não é? Então a gente precisa fazer com que esses métodos sejam implementados na prática e cabe a nós, operadores do direito, incentivar cada vez mais. Um dos métodos, eu vou dizer para vocês aqui, amigos, eu sei que eu posso ser crucificado pelo que eu vou falar agora. Mas para quem gosta de direito de família, não é meu caso, eu sou muito sincero em dizer, amigos. Acho que eu já atuei tanto em direito de família, professora Cecília, tanto, eu já sofri tanto, sabe, de ver um casal que disputa a guarda de um filho. Já vi isso como juiz e como advogado, né, antes de ingressar na magistratura. Um casal que discorda em relação ao valor de prestação alimentícia, um casal que discorda em relação a dia de visitação, enfim, direito de família não é algo que me atrai, eu confesso para vocês. Mas, por exemplo, por mais que a gente fale, a constelação, eu não sei se os amigos já ouviram falar, a constelação é um método interessante para a gente tentar chegar numa, entre aspas, pacificação, principalmente nas questões envolvendo direito de família, não é? Mas a gente tem a possibilidade de firmar transações, a gente tem a possibilidade de firmar alguns negócios jurídicos, tem vários métodos de solução consensual dos conflitos. Por quê? Uma vez o CNJ usou uma frase, o Conselho Nacional de Justiça, e pediu para que todos os tribunais espalhassem essa frase. A frase é: conciliar é legal. Quantas e quantas vezes, né, professora Cecília, a gente percebeu em vários tribunais plaquinhas colocadas na entrada dos fóruns, nas salas de audiência. Eu mesmo coloquei na minha sala de audiência, porque o meu Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais mandou uma plaquinha pedindo para colocar na sala, dizendo conciliar é legal. Então, conciliar é legal porque é bom, e é legal porque está na lei. Então, vamos tentar conciliar. Então, esse artigo 3º, nos seus 2 parágrafozinhos, 2º e 3º, incentiva os métodos de solução consensual dos conflitos. E é bem interessante isso, porque isso vai de encontro com o que a gente tem no próprio CPC. Hoje, se você ingressa com uma demanda na Justiça Comum, o primeiro ato do juiz é marcar uma audiência de conciliação. A gente chama de audiência de conciliação do 334, que só não acontece se ambas as partes disserem expressamente que não querem, ou se os direitos não admitirem autocomposição. Caso contrário, pá, o juiz é obrigado a marcar. O juiz tem que marcar. Então, o primeiro ato, que já é o que acontece nos juizados especiais desde 1995, o primeiro ato é uma audiência de conciliação. Olha que barato, gente. Olhem que legal. O primeiro ato. O problema é, será que os juízes estão preparados para conciliar? Será que os conciliadores que atuam nas comarcas estão preparados? O que significa estar preparado para conciliar? Eu tenho que fazer um curso de conciliador? Nem sempre, o curso ajuda muito, mas você tem que ter, acima de tudo, feeling. Você precisa ter sensibilidade na hora. E saber, né, querida Cecília, que eu sei que a amiga também pensa dessa forma, e saber que em alguns momentos, na conciliação, na mediação, você só precisa ouvir. Só ouvir. Eu dou um exemplo prático para vocês, amigos. Eu não sei se eu já conversei isso com a professora Cecília, mas é muito importante. Eu queria muito, humildemente, eu peço a atenção de vocês para esse exemplo que eu vou dar. Aqui na nossa comarca, eu tinha conciliador, fiquei um tempo sem conciliador, hoje eu estou sem. E quando não tinha conciliador, eu mesmo fazia as audiências de conciliação. Eu adoro fazer audiência de conciliação. E numa audiência de conciliação, eu vou mostrar para vocês, amigos, rapidamente, como o fato de eu só ouvir fez com que aquela conciliação se estabelecesse. Eu estou lá na sala de audiências e eu estava com um estagiário do meu lado. Eu não me recordo se era o Matheus ou se era um outro, não me recordo, mas ele já até saiu do juizado. E aí eu falei para ele: Matheus, chama a próxima audiência, porque senão vai atrasar.
E o Matheus chamava e ninguém vinha. Chamava pelo microfone, né? Ninguém vinha. Chamava, ninguém vinha. Eu falei, Matheus, chama porque senão vai atrasar demais. Era de manhã. Eu estava fazendo audiência na parte da manhã. Eu faço audiência de manhã e de tarde aqui. A professora Cecília sabe disso. Até que ele chamou, chegou a parte autora. Chegou na porta da sala de audiências e era um senhor, um trabalhador de zona rural. Aqui em Poços, a gente tem no entorno uma zona rural muito forte. Chega esse trabalhador, amigos, da zona rural, para na entrada da porta, na porta, né, de entrada da sala de audiências, com as duas mãozinhas para trás. Ele vestia uma calça jeans toda rasgada, praticamente, um chinelo havaiana de dedo, onde ele colocava, pisava mais no chão do que no próprio chinelo. Uma camisa de social, de manga curta, com botões, mas faltando alguns. Ele para na porta de entrada e fala, doutor, posso entrar? Eu falei, claro, por favor, seja bem-vindo. Meu nome é Maurício, sou o juiz da primeira vara, por favor, fique à vontade. Ele entra e se senta. A parte ré não subiu, não tinha subido para a audiência. Eu falei, Matheus, chama de novo, por favor, porque senão a gente atrasa mais ainda. Eu sou muito chato, eu não gosto de deixar as pessoas esperando de maneira alguma. Aí o Matheus chamou, a parte ré chega na porta da sala também para, vestido praticamente igualzinho ao autor. E ele fala assim, doutor, posso entrar na sala? Eu falo, por favor, fique à vontade. Os dois pediram autorização, Cecília, para entrar na sala. O réu vai, senta de frente para a parte autora, e os processos eram físicos, amigos, tá? Eu estava com vários processos empilhados aqui. Aquele dia tinha audiência pra caramba. Eu ia abrir a capinha dos autos para ver do que se tratava. Eu não sabia qual era aquela ação. Eu tinha, sei lá, quantas audiências para fazer. Antes que eu abra, o autor levanta o dedinho. O autor levanta o dedinho e fala assim, doutor, essa pessoa que está aqui na minha frente é meu compadre. Eu falei, é seu compadre? Ele falou, é meu compadre. Doutor, eu só estou hoje aqui porque eu preciso dos R$ 15 que um dia eu emprestei para ele, porque ele disse que precisava comprar o leite das crianças dele. Agora, quem precisa dos R$ 15 para comprar o leite das minhas crianças sou eu. Ou seja, amigos, eu estava diante de uma ação de cobrança de R$ 15. Eu não falei nada, por isso que eu quero mostrar para vocês o que às vezes a conciliação e a mediação possibilita, que é o ouvir. O réu se levanta, se levantou mesmo, coloca a mão no bolso da sua calça, bolso traseiro, tira uma cédula de R$ 5 e dá e fala, compadre, me perdoa, me desculpe, eu não tenho como te dar os 15 agora, mas eu estou te dando 5, me dá uns 30 dias que eu consigo te dar os outros 10. Foi uma conciliação onde eu só precisei ouvir. E também, ao final dessa conciliação, eu disse para mim, cheguei em casa e falei para minha esposa, nós nunca tivemos problema nenhum na vida. Nós não temos problemas. Perceberam, amigos? E só para finalizar, né, o que eu estou comentando com vocês. Antes dos 30 dias, os R$ 10 que faltavam já estavam depositados em juízo, mas bem antes dos 30 dias, né? Então, apenas para mostrar para vocês, as técnicas de conciliação são importantes? São. Curso de formação de conciliador é importante? É. O CPC incentiva isso? Sim. Temos 11 artigos no CPC, do 165 ao 175, só falando da figura do conciliador, do mediador, mas a gente também tem que ter feeling, repito. Uma palavra em inglês que todos sabem, feeling significa sentimento. Nós precisamos ter o sentimento na hora diante de todas as demandas que nos aparecem, tá bom? Artigo 4º, meus amigos, é importante. O artigo 4º, finalizei o 3º agora, ele diz assim, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Basicamente, esse artigo 4º diz assim, olha, quem busca o judiciário quer uma decisão de mérito. Ninguém quer que o seu processo termine antes. Por quê? Porque entrou com a ação contra uma parte ilegítima. Ninguém quer. Então, se eu, por exemplo, quiser ajuizar uma ação de cobrança, e eu tenho certeza que a professora Cecília ou o querido Rafael, que tem que figurar no polo passivo, são eles que eu vou colocar. Não, eu tenho dúvida, não sei se é a Cecília, se é o Rafael, se é o João, se é a Maria, eu não sei. Então é melhor você primeiro analisar para depois você ingressar, porque você não quer que ao final o juiz fale assim, olha, Maurício, infelizmente eu não vou analisar o mérito do teu pedido, porque você ingressou com a demanda contra a pessoa errada. Todo mundo quer que o mérito seja analisado.
Se vai ganhar, de preferência, é ótimo, né? Se vai perder, não importa, a gente quer o mérito analisado. E tudo isso dentro de um prazo razoável. E aí vocês, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, podem estar se perguntando, Maurício, o que é prazo razoável? Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo deve demorar o trâmite de um processo, né, Cecília? 1 ano? Uma média de 1 ano tá bom? Ah, Maurício, na arbitragem que você falou agora há pouco, eu sei que é mais rápido. Verdade, invariavelmente é mais rápido. Mas eu digo a vocês, amigos, que no próprio judiciário nós temos inúmeras situações de rapidez. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E não estou me orgulhando disso, não. Isso é obrigação minha. Obrigação minha. Eu prestei um concurso, foi aprovado, sou juiz, eu tenho que dar o meu melhor. Não é obrigação minha. Aqui, se vocês ingressarem com uma ação nos juizados especiais, eu marco a audiência de conciliação em menos de 30 dias. De repente, se a gente tem acordo em 30 dias, acabou. Pronto, o processo acabou. Ah, não, Maurício, não vai ter acordo. Vamos supor. Em mais 30 dias, eu marco uma audiência de instrução para poder ouvir as testemunhas. Sabem o que significa isso? Em 60 dias, o meu processo está finalizado. Maurício, 60 dias, 2 meses é um prazo razoável, porque o artigo 4º fala isso. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Agora, quando a gente fala de prazo razoável no CPC, pessoal, não podemos nos esquecer, repito, quando a gente fala de prazo razoável no CPC, a gente não pode se esquecer que na Constituição a gente já tem o artigo 5º, inciso 78, repito, artigo 5º, inciso 78, que fala, que trata da chamada duração razoável do processo. Ah, Maurício, então maravilha. Quer dizer, é aquilo que você falou no início, já está na Constituição e nós repetimos no CPC, é aquela história do filho adolescente que você fala 1, 2, quantas vezes tiver que falar, é isso. Já está na Constituição. O legislador optou por repetir. E aí, pessoal, permitam fazer uma singela ponderação aqui para todos vocês, com toda a humildade do mundo. De fato, eu iniciei um estágio de pesquisa pós-doutoral na Espanha, em 2019, e fiz uma parte do meu doutorado em Portugal. E isso me possibilitou conhecer um pouquinho da realidade do trâmite dos processos em alguns países europeus. A gente fala que o Brasil, o judiciário brasileiro é lento, e eu concordo, eu não tiro uma vírgula disso. Na sua generalidade, ele é lento. Mas, amigos, eu vou dizer para vocês, a Itália, por exemplo, a Itália, que é o berço do processo civil para todos nós, quem gosta de processo civil sabe bem que os nossos grandes influenciadores foram Carnelucci, foram Calamandrei, foram Chiovenda, o próprio Liebman, que embora tenha um sobrenome italiano, os 2 primeiros nomes de Liebman eram Enrico Tullio, ele era italiano. A gente tem uma influência tão grande da Itália, e a Itália é um dos países que mais chamada a atenção pela União Europeia, justamente por conta da morosidade nos processos. Só para que vocês tenham uma ideia. A Itália, nós estamos falando de, entre aspas, primeiro mundo, a gente está falando de Europa. Quando a gente fala de duração razoável do processo no Brasil, a gente sabe que é um caos, aqui também com muitas dificuldades. Mas ainda assim, a gente é mais rápido do que muitos países, amigos. Muitos países em termos práticos, né? Como, por exemplo, a Itália, que é um país que toda hora a União Europeia puxa a orelha, chama atenção. E só para vocês saberem, amigos, dentro da União Europeia, eu também fiz um estágio no Tribunal de Justiça da União Europeia. Espero voltar e continuar esse estágio lá. Foi uma das experiências mais lindas. Eu agradeço a Deus demais, todos os dias por ter me proporcionado isso. Dentro da União Europeia, o país que não faz com que os processos tramitem de maneira célere, de maneira rápida, esses países são multados. A multa é em euro, evidentemente, que é a moeda da União Europeia, e multa altíssima. A Itália, ela chegou a ser multada em 2012, 2013, ela teve uma das maiores multas que já foi aplicada, só para vocês terem uma ideia, de todas as multas que já foram aplicadas, a da Itália foi uma das maiores em termos de puxar a orelha, evidentemente, do judiciário italiano, apenas exemplificando. O artigo 5º, esse é o 4º, né? O artigo 5º fala assim, olha, pessoal, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Bom, é um dispositivo, né, pessoal, com todo respeito que a gente fica questionando. Por que temos que dizer na lei
que as pessoas precisam se comportar de acordo com a boa-fé? Porque nós temos muita gente que insiste no comportamento de má-fé. A gente tem, principalmente na execução, no processo de execução, nos atos executivos, a gente tem ali um ambiente muito propício a condutas desleais, a condutas desonestas e fraudulentas. Então, o artigo 5º é para, tipo, hello, vamos relembrar que a gente precisa agir de acordo com a boa-fé? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, já que, repito, que o nosso tema é tratar de questões práticas, não é? Eu dou um exemplo prático. Quantas e quantas vezes nós não somos credores, temos que demandar no judiciário, o oficial de justiça vai na casa do devedor, nós somos credores, o oficial de justiça vai na casa do devedor, e o devedor não faz absolutamente nada para cooperar com o oficial de justiça, indicando um bem passível de penhora, por exemplo. Ele fala, não, olha, o seu oficial, eu não tenho nenhum bem para ser penhorado aqui, não. Mentira, tem um tanto de bem que ele pode dar para penhora, ou seja, ele está agindo de má-fé. A litigância de má-fé, ela também tem as suas sanções. A gente tem o artigo 77, 80, 81, o 774, que fala dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Temos vários dispositivos que punem, de fato, quem age de má-fé, tá certo? Então, o artigo 5º só reforça essa ideia. O artigo 6º, ele traz, talvez, amigos, a melhor, não a maior, mas a melhor das novidades quando a gente fala de princípios, que é o chamado princípio da cooperação. O artigo 6º diz assim, repito, amigos, princípio da cooperação. Um baita tema para o trabalho de conclusão de curso, viu, pessoal? Para um TCC. Tratar do princípio da cooperação. Basicamente diz assim, o artigo 6º, todos os sujeitos do processo, todos, sem distinção, devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito, justa e efetiva dentro de um prazo razoável. De novo, falando de prazo razoável. Aliás, permitam, para quem gosta de direito constitucional, amigos, né? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, queria muito ver para ver quem é que gosta de direito constitucional, mas eu imagino que todos gostem, né? A gente sabe que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil é signatário do chamado Pacto de San José. San José é da Costa Rica, não é? O Brasil é signatário desse pacto. E lá está escrito que todos os signatários desse pacto, todos, devem fazer com que os processos que tramitem nos seus países, respectivamente, tramitem dentro de um tempo razoável. A gente nem precisava colocar o artigo 5º, inciso 78 na Constituição, a gente não precisava repetir no CPC. Por quê? Porque o Brasil já é signatário do Pacto de San José, da Costa Rica, chamada Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas o artigo 6º, a ideia principal dele não é nem a questão da duração razoável, mas sim a cooperação. E aí, minha querida amiga, meu querido amigo, estarão perguntando, Maurício, como é que alguém vai cooperar com outra pessoa? Não, não é cooperar com a outra pessoa. O autor não vai cooperar com o réu, os dois estão brigando. Os dois estão em litígio. Como é que vai cooperar? Coopera para o processo. A cooperação é para o processo. Vejam só, se eu quero ajuizar uma ação contra a professora Cecília, a partir do instante em que eu elaboro uma petição inicial, meu pedido, e só trago fatos verdadeiros ali, eu já estou cooperando. Quando eu trago fatos falsos, inverídicos, eu não estou cooperando. A cooperação já começa ali, trazer na petição inicial dados que efetivamente sejam verdadeiros. Lembra esse exemplo que eu dei do oficial de justiça? Cooperar significa o oficial de justiça ir na casa do devedor, e o devedor falar assim, oficial, olha, realmente eu estou devendo para o credor, tá? Pode entrar aqui na minha casa, pode penhorar. Olha, eu tenho ali, por exemplo, né, vamos imaginar, eu tenho 3 bicicletas, pode penhorar uma delas. Eu tenho 3 micro-ondas, pode penhorar um dos micro-ondas e por aí vai. A cooperação, amigos, é para com o processo. Repito isso pela segunda ou terceira vez. A cooperação é para com os autos do processo. Quando alguém está em litígio no judiciário, a gente está com os ânimos acirrados. A gente está falando de, entre aspas, né, uma discussão no contencioso. Significa que a gente está brigando. Então não tem como imaginar a ideia da cooperação, evidentemente, entre as partes. A cooperação é para os autos do processo, para que o processo tramite dentro do prazo razoável e para que a gente tenha
lá no final, uma decisão de mérito justa e efetiva. Perfeito? Amigos, prosseguindo, o artigo 7º fala da paridade de armas, não é? Diz assim, basicamente, vou ler para vocês, é assegurada às partes paridade, isonomia, né? Tratamento igual. Paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, de faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ou seja, significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Um exemplo simples, prático, pessoal, para vocês compreenderem. Os promotores de justiça, os membros do MP, né? Defensoria Pública, Advocacia Pública, ou seja, os procuradores do Estado, procuradores da Fazenda, todos eles têm prazo em dobro para todas as suas manifestações. Prazo em dobro para todas as suas manifestações não é sinal de desrespeito à isonomia. Por quê? Porque eu disse no início, isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui com isso, meus amigos? Que MP, Defensoria Pública, Advocacia Pública, são entes especiais, eles gozam dessas que nós chamamos prerrogativas, não são privilégios. A paridade de armas passa por aí também, amigos, não é? Ah, Maurício, mas eu, pobre mortal, eu não tenho prazo em dobro. Sim, porque os iguais são tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Basicamente, paridade de armas é você permitir, possibilitar que todos tenham as mesmas armas, mas em alguma... armas processuais, evidentemente, né? Os mesmos prazos, os mesmos ônus, os mesmos deveres, as mesmas faculdades. Mas em algumas situações, o legislador, quem elaborou o CPC, optou pelo quê? Optou por dizer, olha, aqui a gente vai ter que fazer de uma maneira diferente. Ali a gente vai fazer de uma maneira diferente, sem que isso implique ofensa ao princípio da isonomia, tá certo? Pessoal, o 8º é um aprimoramento da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que basicamente diz assim, olha, o juiz, quando aplicar o ordenamento jurídico, quando ele aplicar a lei, ele tem que observar, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, sempre preservando a dignidade da pessoa humana, observando os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, enfim, é o que o juiz deve fazer no seu dia a dia. Mas o artigo 8º aprimora a lei de introdução às normas do direito brasileiro, mais especificamente os artigos 4º e 5º, reforçando a ideia de que o juiz, quando aplicar a lei, ele tem que atender a esses fins sociais e às exigências do bem comum. O artigo 9º e o 10 tratam do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Eu vou fazer só uma observação para vocês. Ah, Maurício, mas contraditório e ampla defesa está na Constituição, como eu disse no início. Muita coisa que está na Constituição foi repetida no CPC. É aquela história do filho adolescente. Vamos falar uma, vamos falar duas, vamos falar três. Porque, amigos, permitam só fazer um parênteses bem rápido, já que estamos falando de contraditório e ampla defesa, e eu já estou terminando, viu, amigos? Só temos depois o 11 e o 12 para a gente fechar. E eu peço desculpas, está cansando demais vocês aqui. Mas é só para deixar bem claro. Quando nós não obedecemos o contraditório, aliás, a situação em si, de não se obedecer o contraditório e a ampla defesa é uma das maiores causas de nulidade do processo. Eu vou repetir. Uma das maiores causas que acabam invalidando o processo, nulificam o processo, é não obedecer contraditório e ampla defesa. Eu dei até aquele exemplo, eu e a professora Cecília, eu junto um documento novo, o juiz não intima a professora Cecília para querendo se manifestar sobre aquele documento. Se ele não faz isso, amigos, o processo já está nulo ali, porque não teve contraditório. Como é que eu junto um documento novo e o juiz não permite que a Cecília, que a outra parte, querendo, melhor dizendo, se manifeste sobre aquele documento. Se o juiz não possibilita isso para a Cecília, ele está ofendendo o princípio constitucional, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Está lá na Constituição e a gente repete
no artigo 9º e no artigo 10º. E mais ainda, veda-se a chamada decisão surpresa. Eu vou repetir, amigos. Veda-se a chamada decisão surpresa. Porque o artigo 10 diz assim, olhem que interessante. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Mesmo que seja uma prescrição, mesmo que seja uma decadência, são matérias que o juiz pode decidir de ofício, ele não pode proporcionar uma surpresa para as partes. Não pode proporcionar. Então, se eu vou decidir com base num fundamento a respeito do qual as partes ainda não se manifestaram, primeira coisa que eu faço. Por exemplo, o meu assessor aconteceu comigo. Exemplo prático, amigos. No ano passado. O meu assessor veio e falou assim, doutor, já tinha uma demanda em andamento na nossa vara, uma ação em andamento, e ele veio e falou assim, doutor, aqui deu prescrição, a gente comeu bola. Ele falou assim mesmo, ele usou essa expressão, a gente comeu bola. Quando a inicial foi distribuída, já estava prescrito. Eu nem percebi, ele também não percebeu. Aí ele veio e falou assim, doutor, a gente tem que reconhecer a prescrição. E já tinha audiência de instrução e julgamento marcada. O que eu fiz? Na hora que ele me fala isso, eu falei, você fez os cálculos lá? Quantos anos? Ah, prescrevia não sei quanto tempo. Aí ele fez os cálculos, mostrou para mim, eu falei, tem razão, prescreveu. O que a gente tem que fazer? Eu poderia reconhecer a prescrição de ofício? Claro. Prescrição é matéria de ordem pública, eu posso reconhecer de ofício. Mas por conta do artigo 10, eu falei, antes de qualquer manifestação nesse sentido, digam às partes sobre eventual ocorrência de prescrição. Dê um prazo de 5 dias, um prazo comum, para que as partes se manifestassem sobre prescrição. Por quê? Para evitar uma decisão surpresa. Já que eu ia reconhecer a prescrição, deixa eu ouvir as partes, eu posso estar errado. Vamos ver se as partes me trazem um outro cálculo, para dizer que não era prazo prescricional, não tinha sido fluído o prazo prescricional. Nesse caso, inclusive, a parte autora veio com uma petição. Olha que interessante, Cecília veio e disse assim, excelência, realmente eu não tinha tentado, pediu desculpas e falou, já prescreveu a pretensão. É interessante isso, que a prescrição é a fluência do prazo, você perde a sua própria, a pretensão em si. Prescrição tem a ver com pretensão. A decadência tem a ver com um direito. Você perde o direito em si, Então, às vezes, depende do prazo, se ele é prescricional, se ele é decadencial, você vai reconhecer um instituto ou outro. Mas antes que você reconheça de ofício, o artigo 10 vem e fala assim, olha, mesmo nessas matérias, tem que dialogar com as partes antes. Tem que ouvir as partes antes, para evitar uma decisão surpresa. Finalizo, meus amigos, dizendo, o artigo 11 é uma repetição, permitam só rapidamente dizer, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Isso já está na Constituição, no 93, inciso 9º. O artigo 11 repete. O 489, parágrafo 1º do CPC, é um artigo sensacional, tratando da fundamentação das decisões judiciais. Faz com que o nosso sistema saia daquilo que nós chamamos de fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente, exige mais do juiz, na verdade, na prática, porque o juiz tem que, em linhas gerais, enfrentar todos os argumentos trazidos, deduzidos no processo, que, em tese, contrariem a sua conclusão. Então, o artigo 11 é um baita de um puxão de orelha na magistratura para dizer, olha, senhores juízes, aprendam a fundamentar, melhorem a fundamentação dos senhores. Fundamentar um ato decisório é dever constitucional, dever, não é direito, é dever, é obrigação constitucional e agora está repetido no CPC. Então, aprendam a motivar os seus atos decisórios. E o artigo 12, eu disse a vocês no início, eu não entendo como um princípio, amigos, eu entendo como uma regra. E por que isso? Eu vou explicar para vocês qual é a minha humilde opinião. O que são princípios, o que são regras? O capítulo que nós estudamos aqui, os 12 primeiros artigos, tratam do que nós chamamos de normas fundamentais. Normas são gênero. Princípios e regras são espécies. Os princípios se diferenciam das regras, por quê? Porque os princípios têm aplicação ilimitada. Princípio do contraditório tem no processo civil, contraditório tem no processo penal, tem no processo administrativo. Eu aplico para várias áreas. Já as regras, elas têm uma aplicação limitada.
E o artigo 12 é uma regra, e eu vou dizer para vocês por quê. Eu vou ler rapidinho, só o caput dele. O artigo 12 diz: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Esse artigo 12 é uma regra, eu digo, por quê? Porque só temos no CPC. Não tem nenhum outro ordenamento que fale da chamada ordem cronológica de conclusão e julgamento. O que é que significa isso, pessoal? Qual era a intenção do legislador quando fez a redação do artigo 12? Era basicamente dizer assim: vou dar mais um puxão de orelha nos juízes. A ideia era essa, mais um puxão de orelha. Ou seja, quando o processo chegar no seu gabinete, senhor juiz, para o senhor sentenciar, para que o senhor dê uma sentença, obedeça a ordem cronológica de conclusão e julgamento. O processo chegou que dia no seu gabinete, senhor juiz? Segunda-feira. Ah, mas é um processo muito grande, tem 10 volumes, tem 2.000 folhas. Chegou na segunda? Beleza. Chegou um processo depois, na terça, na quarta? Chegou na terça com 80 folhas. Rapidinho, uma ação de alimentos. Vou passar esse de terça na frente do de segunda. Não. A ideia do artigo 12 era moralizar. Moralizar. Porque muitos juízes passavam na frente os processos mais fáceis de decidir em relação aos processos mais difíceis. E os processos mais difíceis iam ficando para trás, porque eram volumosos, as matérias eram complexas. Essas reclamações chegam ao CNJ, chegam às corregedorias. Por conta disso, a ideia do artigo 12, a ideia original era dizer assim, olha, os juízes e os tribunais atenderão à ordem cronológica de conclusão e julgamento. Mas o que aconteceu, pessoal? Durante o período de vacácio, exatamente na lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, 4 de fevereiro, essa lei veio, altera o artigo 12 e coloca a palavrinha preferencialmente. Isso significa dizer que os juízes não são obrigados, literalmente, mas sim preferencialmente, a atender essa ordem cronológica de conclusão e julgamento. A ideia principal, meus amigos, era a seguinte, olha, fazer com que os juízes parassem de burlar a ordem de chegada dos processos para sentenciar. Não é porque um processo é volumoso e o outro é menos volumoso que você vai sentenciar aquele que é menos volumoso e ele chegou no seu gabinete 15 dias depois, 10 dias depois. Não, você vai ter que enfrentar primeiro o volumoso, porque ele é mais antigo, por isso que é a ordem cronológica, e depois você sentencia os demais. Então, amigos, eu tentei e passei de 1 hora, né? Eu vou pedir humildemente todas as desculpas do mundo a vocês também que espero que estejam, né, nos assistindo, nos vendo até agora. Pedir desculpas humildemente por ter extrapolado o tempo, mas o que eu tentei fazer aqui, amigos? Foi uma abordagem rápida, uma abordagem prática, e eu falei muitos exemplos práticos do que esses 12 primeiros artigos representam no CPC. Eu resumiria dizendo assim, amigos, é uma tentativa e já está trazendo muitos resultados, eu estou muito feliz, eu estou vendo isso na prática, é uma tentativa de fazer com que nós fixemos na nossa mente, de operadores do direito, a necessidade, acima de tudo, para que um processo não seja considerado nulo ou inválido, a necessidade de obediência a toda uma base de princípios, a uma base principiológica. Só obedecendo princípios é que a gente consegue fazer com que um processo não se torne nulo. Porque um processo que é anulado, um processo que é nulificado, pessoal, significa refazer todos os atos novamente. Isso compromete duração razoável do processo, isso compromete celeridade, isso traz mais gastos para o processo, gastos para todo mundo, não é isso que nós queremos, tá certo? Minha querida amiga Cecília, meu querido amigo Rafael, eu me despeço aqui, agradeço imensamente pela paciência. Se alguém teve paciência em me ouvir, eu fico muito honrado, muito feliz. Espero ter contribuído ainda aqui de maneira singela. Meu muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Querido amigo Maurício, eu que agradeço tanto conhecimento em tão pouco tempo, não sei nem como conseguiu condensar, ainda dar exemplos, né? A gente estava com um probleminha técnico nos comentários, mas recebi muitos comentários elogiando a palestra, o conhecimento,
e eu acho que é importante a gente deixar muito registrado a humildade e a gentileza que o doutor Maurício tem, porque isso é raro muitas vezes para quem tem tanto conhecimento, tanto estudo e vem aqui dividir com a gente. Então, agradeço imensamente. Eu sei que o doutor tem um compromisso, né, agora às 9h, e que muito provavelmente a gente não vai conseguir estender aí nas questões. Eu agradeço a quem enviou, eu prometo que eu repasso para o professor Maurício e depois remeto para vocês, Cecília, exatamente porque ele tem... Dá tempo de perdão, uma? desculpa te cortar. Se você quiser fazer, tô vendo aqui que são 20h44, mais uns 5 minutinhos eu consigo ficar. E aqueles que fizeram questionamentos, que podem encaminhar para mim, Cecília, todos, pelo e-mail, pelo meu perfil no Instagram, que eu coloquei aqui, que é o Cunha Pro Civil, eu respondo a todos com o maior carinho do mundo. Vai ser um prazer, uma honra mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, fica Claro. combinado. Quem não conseguiu, eu vou fazer a primeira que me mandaram, que foi do Antenor. E aí, quem me mandou e não conseguiu resposta, pode postar lá no perfil do Instagram, que é Cunha Processo Civil. E Cunha aí, Pro Civil, Pro, Pro P-R-O. Civil, isso, desculpa. Exato. Imagina. Mas a hora que vocês digitarem Cunha, já vai aparecer o primeirão lá. Inclusive, está marcado lá nos meus stories também. E aí ele vai respondendo para vocês. Claro. Vocês podem ter certeza que ele vai responder a todos. Eu vou dar Todos. só um recadinho rápido. Aqui embaixo tem a lista de presença. E eu vi que para o sorteio do livro, muita gente comentou em outros posts. Então, eu vou fazer pela lista de presença que está aqui embaixo, daqui a pouquinho. Então, logo depois que o professor Maurício responder a dúvida, eu já faço o sorteio. Então, quem ainda não preencheu a lista, preenche que a gente já faz o sorteio. E a pergunta do Antenor, Maurício, é daquele assunto que a gente gosta, que é de provas, né? Que joia. Ele pergunta o seguinte: quando o juiz usa do princípio do livre convencimento motivado, esse pode desconsiderar uma perícia e pedir, solicitar que seja feita uma nova perícia? Ou ele fica vinculado à perícia? Não fica. Antenor, muito obrigado por sua dúvida, pelo envio da sua dúvida. É importantíssimo mesmo que a gente trate de provas. Eu adoraria ficar falando aqui de processo civil, pessoal. A gente ia até meia-noite no mínimo. Ainda mais provas, né, Cecília, que a gente ama tanto. Mas tem um artigo no CPC, querido Antenor, que diz exatamente assim: o juiz não fica vinculado, não fica adstrito a laudo pericial. Não há hierarquia, sabe, querido Antenor e queridos amigos, entre os meios de prova. Então, uma perícia, uma prova documental, uma prova testemunhal, uma inspeção judicial, uma ata notarial, não importa, todos os meios de prova, eles se equivalem. O que vai acontecer é que na hora de decidir, por conta do que o Antenor mencionou, o princípio do livre convencimento motivado, vai chegar um momento em que o juiz, na hora de decidir, ele vai ter que pender para um lado ou para o outro. E ele não fica vinculado à questão técnica, ele não fica vinculado ao conteúdo do laudo pericial só porque foi um perito que o fez. O livre convencimento motivado permite que você avalie o conjunto probatório de maneira livre, só que na hora de você decidir, você tem que fundamentar, justificar o motivo pelo qual você chegou àquela decisão. Mas não há nenhuma obrigação em ficar vinculado. Pelo contrário, o CPC diz que o juiz não fica adstrito a laudo pericial, não fica vinculado, não. Muito bom, muito obrigada. É importante que a gente até tenha alguns autores, né, que falam que o juiz é o perito dos peritos, né? Que Exatamente, Cecília. Ele pode fazer essa análise. E achei perfeita a sua analogia de adolescente. O meu está chegando aí na adolescência, a gente repete 50 vezes a mesma coisa. E Daí ainda para assim, cima, no dia né? seguinte, a gente tem que repetir novamente, né? Então, o legislador está fazendo isso, né? Está falando tanto de princípio, de fazer se um dia entra na nossa cabeça, né, Cecília? A gente fala, Quem realmente, sabe, princípio é né? bom. Eu vou ter aí, eu que fazer o sorteio com o pessoal, então vou fazer, agora nós temos 251 respostas. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho para a gente fazer essa... Vamos ver se
Todo mundo me vê aí? Ó, 254 respostas. Então, nesse momento... gente, para aí. Não adianta pôr mais de uma resposta, tá? Então, vou copiar aqui. Eles estão concorrendo ao nosso resumo de processo civil, Cecília? É o resumo, exatamente. Que legal, que legal. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu copiei. Não copiei todos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar, porque senão eu não vou conseguir. Pronto. Então, eu vou pegar os nomes aqui. Estou muito feliz, viu, Cecília? Estou olhando aqui no Olha quanta gente presente. Temos alunos de ensino médio, temos alunos de São Paulo, temos de São José dos Campos, então temos de diversos locais. Eu falo que a vantagem, né, da gente fazer as coisas online é que a gente consegue atender todo mundo. Ó, eu vou usar esse site aqui, que é o sorteador, tá? Então, tá ao vivo aqui. Vamos ver. O primeiro colocado é quem vai levar o livro do professor Maurício, a Janine Cerqueira. Janine Cerqueira, a gente tem o seu e-mail aqui. Então, parabéns, ganhou a obra do professor Maurício. E tão logo eu passe para a editora, né, o seu e-mail, a editora já vai entrar em contato para te mandar o exemplar, vai pedir o seu endereço para que você receba aí na sua casa a obra do professor Maurício. Então, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço aí a editora Mizuno pela parceria, por ceder as obras e nos possibilitar esse conhecimento. Hoje foi só o primeiro dia, então vão fazendo a visualização dos próximos dias, vão acompanhando, que tem muita coisa até sexta-feira, né? Vamos fazer um esquenta para as aulas. Doutor Maurício, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Agradeço imensamente. Espero que em breve possamos estar lá no FPPC discutindo, né, direito processual, que a gente gosta tanto, direito de provas, e que a gente possa continuar estudando. Agradeço imensamente sua disponibilidade. Perfeito, Cecília. Eu que agradeço. Eu quero deixar um abraço, um beijo grande para todos que estiveram conosco, né, até agora. Agradecer do fundo do coração pela paciência em me ouvir. Hoje em dia é tão difícil a gente encontrar alguém com paciência, né, para nos ouvir. Eu falo assim, seja num evento como esse, seja no dia a dia, né, com um amigo, às vezes com um colega, parece que as pessoas não querem mais te ouvir, assim, ou não tem tanta paciência, pela correria mesmo, né, do dia a dia. Então, agradeço a todos os amigos que estão aí nos vendo, a todas as queridas amigas, ao Rafael Kloss, nosso querido amigo da Mizuno, e a você, Cecília, que é uma pessoa para lá de especial, por quem eu tenho um carinho, uma admiração única. Meu muito obrigado de coração, amiga. A recíproca é muito verdadeira, só admiração. Agradeço a todos. Amanhã temos mais sorteio também e bom descanso. No seu caso, bom trabalho, né, pois doutor? É quase um trabalho, viu, Cecília? Mas dá para relaxar um pouquinho. Agora dá para se divertir um pouquinho com os amigos também, dá né? Tem um pouco de diversão, sim. Então, tchau a Tchau, todos. tchau. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.